Hoje nós vamos estudar as lições, os capítulos, né? 18, 19 e 20. Eles vão falar sobre a bênção da paz de consciência, a bênção do socorro e a bênção da motivação. Tá bom? Vamos falar sobre essas três bênçãos que a expiação nos oferece. E à medida que nós estamos estudando hoje aqui, meus amigos, eu queria convidar todos nós a ponderar sobre como a gente pode receber essas bênçãos em nossa vida da expiação e como ela nos motiva, nos convida e nos atrai a fim de que possamos nos achegar mais ao Salvador Jesus Cristo. Que a gente possa pensar sobre isso ao longo da aula, tá bom? E para começar, a gente vai falar sobre a bênção da paz de consciência. E eu queria começar a falar desse assunto com uma pergunta, tá bom? Na opinião de vocês, meus amigos, pode usar o microfone e falar ou pode usar o chat. O que às vezes pode nos impedir de sentir essa bênção em nossa vida? A bênção da paz de consciência, na opinião de vocês. O que vocês acham? Quando pecamos, boa, Jéssica. Quando fazemos algo errado, quando transgredimos as leis de Deus, é difícil sentir paz na consciência, né? Muito bom, Jéssica. O que mais? Que outras ideias vocês têm? Pode falar? Pode? Eu acho que o que pode nos fazer impedir de sentir essa bênção de paz na consciência é quando a gente dá mais atenção às lembranças do nosso pecado. Porque a gente pode cometer um pecado, se confessar e sempre vai ficar vindo aquela lembrança. E a gente sempre achar que por estar vindo aquela lembrança, a gente não está ainda perdoado. Muito interessante, Matheus. A gente vai falar até sobre uma experiência sobre isso. Então, como a Jéssica falou, quando pecamos, e às vezes a gente está no processo de arrependimento, né? Mas a gente lembra daquilo que fizemos e aquilo nos atormenta de alguma forma, né? Tira a nossa paz, a lembrança, né, do que fizemos. Muito bom, Matheus. Ela não colocou aqui no chat. Às vezes, a própria rotina corrida, os afazeres do trabalho e tudo mais, faz com que esqueçamos de nossos propósitos. Muito bom, Ailon. Às vezes até nosso dia a dia, né? As coisas que fazemos, as preocupações que nós temos, às vezes, trabalho, com tantas coisas da rotina, às vezes nos fazem esquecer o nosso propósito, esquecer de quem somos, e a gente não tem aquele momento de buscar aquela paz, de sentir a paz de consciência. Obrigado, Ailon. Muito bom. Excelentes exemplos, meus amigos. O Elder Callister, ele, no seu livro, ele sugere outro propósito também que eu queria compartilhar com vocês, que é bem interessante, que a gente precisa estar atento com essas coisas que vocês falaram, para que a gente não possa deixar de sentir essa bênção em nossa vida. Ah, Ailon, você consegue ler para nós, meu amigo? Posso ler sim, só um minutinho. Tá, já enxerguei. Acho que se Deus nos perdoa, então precisamos perdoar-nos. Caso contrário, seria como se estivéssemos nos colocando num tribunal mais elevado que ele. Essa atitude pode suscitar a ira do Senhor, como observou Zenoque. Está irado, ó Senhor, contra este povo, porque não compreende a misericórdia que lhe concedeste por causa de teu filho. Em resumo, aqueles santos são seus próprios obstáculos à paz, à paz de consciência. E obrigado, Ailon. Nada. O que que pode ser aí um obstáculo que pode também nos impedir de sentir essa paz, meus amigos?
de acordo com essa declaração aí? Isso, Yasmin. Quando a gente não se perdoa, né? Esse é um outro obstáculo que nós temos. Muitas vezes o Senhor já nos perdoou, mas a gente não se perdoa. A gente se coloca num tribunal mais elevado que o de Deus, né? E ele não gosta, ele não se agrada disso, como diz lá em Alma, né? Então, se o Senhor nos perdoa, a gente precisa se perdoar também das coisas que fazemos. E às vezes a gente se julga, a gente se condena, e isso rouba a nossa paz. A paz de consciência impede, né? Isso. Quer comentar algo, Matheus? Não? Pegando esse exemplo e o que vocês falaram aí já, os exemplos que vocês deram, eu queria compartilhar um exemplo nas Escrituras relacionado a isso, tá? Ah, vi aqui o exemplo de Alma. Alma que no capítulo 36, ele relata um pouquinho sobre a experiência de conversão dele e a gente pode aprender alguns princípios aqui interessantes. À medida que nós fomos ler aqui, esses versículos, eu queria que a gente pensasse nessas perguntas aqui, tá bom? Pensa só, o que estava atormentando a alma, o que ele fez para encontrar a paz e o que aconteceu como resultado, tá bom? Jéssica, você poderia ler para nós? Posso sim. Para eu só se lembrar. E aconteceu que eu E aconteceu que quando eu estava sendo assim atormentado, e quando eu estava perturbado pela lembrança de tantos pecados, eis que me lembrei também de ter ouvido meu pai profetizando ao povo sobre a vinda de Jesus, Filho de Deus, para expiar o pecado do mundo. Ora, tendo fixadamente nesse pensamento, clamei em meu coração. Isso já não me lembrei das minhas dores. Sim, já não fui atormentado pela lembrança de meu pecado. E ó, que alegria e que luz maravilhosa. Contemplei sim minha alma, encheu-se de alegria de quanto havia sido minha dor. Hum, Obrigado, Jéssica. E aí, meus amigos? O que estava atormentando a alma nessa ocasião aí? O que ele fez para encontrar a paz e o que aconteceu como resultado? A lembrança dos pecados dele. Esse era o motivo do tormento? Ele falou a Ele lembrança. se lembrou, né? Oi, desculpa, pode falar, não ouvi. Ele se lembrou do Filho de Deus que expiaria os pecados do mundo. Opa, isso que ele fez para encontrar paz, E aí ele ele lembrou. clamou. Pode continuar. E aí ele clamou a Deus. Hum, ele lembrou da expiação do Salvador Jesus Cristo. Ele orou, né? Ele fixou seu pensamento nisso e clamou por misericórdia ao Senhor. Aqui, a Georgia falou os pecados também no chat, isso mesmo. E o que aconteceu como resultado? Tá conseguindo me ouvir? Ele ficou feliz depois de saber que a vida dele não ia ser só viver em pecado, porque ele sabia que ele tinha um Cristo, e como resultado final ele diz, né, que a alma dele encheu de tanta alegria quanto havia sido a minha dor. Então ele estava bem feliz com aquilo. Sentimentos, né, Yasmin? Ele estava atormentado. Percebe que uma pessoa que está atormentada, perturbada, passar por um processo, relação da expiação, pôde encontrar felicidade e alegria muito maior
do que a dor que ele havia sentido, né? Interessante, obrigado, Yasmin. A Jorge ia comentar algo? Então, ao pensar, meus amigos, nesse processo aqui de paz de consciência, de alma, ponderar nessas perguntas aqui, eu queria perguntar para vocês quais princípios a gente pode aprender aqui que podemos aplicar em nossa vida, relacionada à experiência de alma e a sentir a paz de consciência que só a expiação pode trazer para nós. Posso falar? Pode? Ah, quando eu conheci os missionários, eles me falavam sobre as coisas, igreja e tal. Só que eu estava afastada de uma outra igreja, porque justamente por causa disso, sabe? Porque eu não Uhum. conseguia me perdoar os pecados que eu tinha cometido. Eu achava que não tinha perdão para mim. Então, eu falava que não valia a pena tentar porque eu não ia ser perdoada. Eu era muito rígida comigo mesma. Então, eu tinha feito muita coisa e falava, não, eu não quero envergonhar Deus, eu não quero que ele se sinta assim, tipo, eu não quero, sabe? E aí eu ficava com esse sentimento. E aí, depois que eu me batizei, né? Ainda foi algo difícil para mim me perdoar das coisas que eu tinha feito. Mas com o tempo, é, eu fui deixando de mão esse lado de Deus tão impetuoso, tão raivoso, sabe? Eu tinha uma visão muito errada de Deus. Deus era só justiça, ele não tinha o amor. Então, eu tive que aplicar essas mesmas coisas que a alma teve, de lembrar que Cristo expiou pelos meus pecados. Aquilo, tipo, a expiação não foi para todo mundo, exceto a Jéssica, foi para todo mundo, incluindo a Jéssica. Hum, Nossa, isso é muito bom. A expiação é para todos. Às vezes a gente tem esse pensamento, né? Às vezes a gente é muito duro por nós mesmos. A gente coloca a gente coloca um limite para a expiação de Jesus Cristo, que ela serve para todo mundo e menos para nós. Mas isso não é verdade. O inimigo quer que a gente pense assim, de que a expiação não é para nós, de que o que Cristo fez não se aplica para nós, né? E não é assim. Obrigado, Jéssica. Obrigado por compartilhar. Mateus? Eu vou juntar minha resposta junto com o que a gente falou antes disso, que é interessante essa experiência de alma, porque ele clamou com todo o coração dele. Ele tinha a completa convicção que o Senhor ia perdoar ele, sabe? Como a gente falou anteriormente, né? Não podemos colocar nosso tribunal acima do tribunal de Deus. E a alma, pelas suas palavras, dava para perceber que a alma já compreendia isso, porque ele já confiava no Senhor, né? Ele aprendeu isso talvez com o pai dele sobre o poder da expiação. Então ele já tinha essa confirmação. E como você falou agora, né? A gente às vezes coloca a expiação como algo infinito. E é algo nosso mesmo, do ser humano, sabe? A gente tem muito essa característica de, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? E acaba que a gente transmite isso até com o poder do Salvador Jesus Cristo. E será que o Salvador pode fazer isso? Pode fazer aquilo? E a gente vê que a alma ele estava confiando no Senhor. Ele sabia que o Senhor podia fazer isso. Ele clamou, sem hesitar e sem demonstrar nenhuma fraqueza. Ele sabia e confiava na expiação do Salvador Jesus Cristo. Sim. E a gente tem que lembrar isso, né? A expiação, ela não é finita, né? Ela é infinita. E a alma sabia disso, né? E ele buscou, clamou fervorosamente, né? Por misericórdia. E encontrou misericórdia. Obrigado, Mateus. A Georgia colocou aqui no chat: princípio do arrependimento, da fé em Jesus Cristo e na sua expiação, da oração e acreditar na misericórdia do Pai Celestial sobre seus filhos. E todos esses pontos que a Georgia também mencionou aqui, além do que vocês já falaram, são princípios que nos ajudam a sentir essa paz de consciência, né? Essa paz que só o Salvador pode dar. O Ailon colocou aqui também: lembrar ou recordar sobre expiação faz que tenhamos amor e profunda gratidão por Cristo. Isso traz alívio para a nossa mente. Automaticamente, nosso corpo se sente
nosso corpo se eleva e o quanto o evangelho é maravilhoso e estar no evangelho também é maravilhoso. Obrigado, Ana. E é importantíssimo, meus amigos. Às vezes a gente lembra mais do que fizemos de errado do que da expiação de Jesus Cristo e do alívio e da cura que ela pode nos trazer. Essa deve ser a nossa principal lembrança, não os nossos pecados, as coisas que fazemos. Porque quando a gente só pensa nisso, isso nos consome, isso tira a nossa paz. E o inimigo quer que a gente pense assim. A gente precisa lembrar da expiação de Cristo, de que ela pode ter efeito em nossa vida. Obrigado, meus amigos. Uma última pergunta para vocês sobre isso. Na opinião de vocês, depois dessa experiência aqui de alma, se você pudesse responder em uma frase, o que você acha que ele aprendeu sobre Jesus Cristo com essa experiência dele? Sobre o poder e a misericórdia de Cristo? Sua opinião. Pode falar? Eu acho. Pode. Depois eu Eu acho Mateus, falo. que, depois Yasmin. eu acho que a alma aprendeu ali que não importa em tão fundo no poço que você estiver, a luz de Cristo vai chegar, o amor dele, o perdão dele. Que a alma não era bem pecador. Sim, bem pecador, né? Fiz muitas coisas ruins. Mas não importa quão fundo você esteja no poço, você não pode ir tão fundo que a luz de Cristo não possa te alcançar. Obrigado, Mateus. Yasmin? Eu ia falar basicamente isso que o Matheus falou, de que eu imagino que ele pensou que o Senhor ele veio realmente para nos resgatar, para nos salvar do pecado, para que pudéssemos ter uma vida de esperança, uma vida de alegria, uma vida que ele gostaria de viver, né? Uma vida que saísse daquela tristeza profunda que provavelmente todo o pecado causou nele. Então eu imagino que ele reconheceu, né, que Jesus Cristo viria realmente para nos salvar dos nossos pecados. Aprendeu, certamente ele aprendeu isso, né? Cristo, ele pode nos salvar de nossos pecados. Ele pode nos dar uma vida nova. Ele pode substituir a dor e a tristeza por uma paz, uma alegria que excede todo o entendimento. Obrigado, Yasmin. O Elder Callister, ele, ele compartilhou uma citação interessante que eu acho que a alma também deve ter aprendido isso durante essa experiência, né? Que serve muito para nós também. Eu queria compartilhar aqui com vocês. Georgia, você consegue ler? Vamos. Não sei se onde você está, você pode participar com áudio. Não, né? Mateus, pode ler, meu amigo? Tá bom, Jorge, tranquilo. Mateus Amoras, pode ler pra gente? Ih, rapaz, acho que o Mateus também caiu, ficou tão ponderativo que caiu por terra ali. Ô, desculpa que eu tô Agora, resolvendo um negócio aqui. Quer que eu tá bom. leia? Aham. Há tristezas enraizadas no coração de muitos em nossos dias. Há tristezas enraizadas no coração de muitos em nossos dias. E o mundo ainda procura em vão o antídoto. Muitos procuram soluções por meio de conselhos do mundo, dinheiro e fama, mas sem resultados. A paz não se encontra em homem algum. Ela vem somente por meio do Salvador. Hum. Amigos, queria prestar meu testemunho a vocês
que a gente pode ter como alma umas tristezas e dores que estão bem enraizadas dentro de nós, como diz a letra do hino, né? Nos recônditos da alma, dores há que não se veem. Mas eu sei que por meio do Salvador Jesus Cristo, e não por meio de qualquer outra coisa, a gente pode encontrar paz, alívio e a cura que a gente precisa, somente por meio do Salvador. Naquela experiência, a alma, ele aprendeu isso também, que somente Cristo pode trazer paz real. E como diz a letra do hino, né? Em Cristo, paz real, certo nós teremos. Yasmin? Uma experiência que aconteceu várias vezes comigo é que quando eu estava em crises depressivas e ansiosas muito fortes, às vezes eu não conseguia orar, ler as escrituras e essas coisas. Mas o Senhor, ele é tão bom que ele colocou pessoas para me ajudar, que estavam, obviamente, mentalmente melhores do que eu. Então, eu acho que o Senhor, ele trabalha de diversas formas, assim. E eu sou muito grata por essas pessoas, porque eu tenho certeza que elas foram usadas pelo Senhor de diversas maneiras, em diversas situações. Isso me fez lembrar desses momentos. E toda vez que eu estou muito, muito, muito mal, sempre aparece alguma coisa, alguém, alguma coisa que eu vi. Então, essa paz que emana do Senhor, às vezes a gente consegue encontrar em algumas pessoas, em alguma passagem de algum discurso da conferência, algumas coisas simples assim, porque eu digo por mim, às vezes a gente está tão quebrado emocionalmente que nem, sabe, nem buscar assim, sabe? O que eu quero dizer é buscar diretamente, não vir indiretamente, entende? Às vezes, diretamente, a gente não consegue ir lá buscar e ler, e não sei o quê, e orar, e aquela coisa toda. Mas aí vem assim, indiretamente. É uma mensagem que chega, é alguém que fala alguma coisa. E eu acho que isso faz parte da expiação de Jesus Cristo como um todo, sabe? O quanto ele pode nos curar de diversas maneiras. E às vezes, por meio de outras pessoas, né, Yasmin? Outras pessoas vão ser as mãos dele, vão ser as palavras dele, vão ser o incentivo dele. Às vezes os profetas, às vezes algum familiar, algum amigo, alguém perto de nós. Então, é importante a gente reconhecer isso, né? Como você reconhece, né? E isso são também demonstrações, né, do amor do Salvador por nós, né? Do Salvador Jesus Cristo. Como você falou, às vezes a gente pode se sentir quebrado, né? Por várias circunstâncias da vida. E o próximo tema que a gente vai falar é sobre a bênção do socorro, né? E sobre as promessas que o Senhor faz para nós, né? Quando a gente se sente assim. E eu queria até fazer um exercício, um pequeno exercício com vocês. Eu queria que vocês pudessem compartilhar comigo aí sobre a bênção do socorro. Quais relatos nas Escrituras trazem esperança na promessa de que o Senhor irá socorrer seu povo em meio às aflições? Isso um pouquinho aí, quando vocês podem compartilhar uma escritura ou uma parte dela, podem compartilhar no chat ou falar. Mas queria que vocês tentassem lembrar de relatos nas escrituras que trazem esperança na promessa de que o Senhor irá socorrer seu povo em meio às suas aflições. Ele faz essa promessa da bênção do socorro. Eu não vou lembrar direito qual é a passagem, como é direitinho, mas eu lembro que, se eu não me engano, é Salmos, ele fala para onde. Ah, calma, faz tempo. Pera, eu vou procurar aqui e eu volto. Tá bom, tudo bem. Eu acho que essa própria imagem, né, já é
uma menção de socorro que eu acho que é da mulher do fluxo de sangue, né? Que ela esperou muito tempo, ela foi em entende-se que ela foi em vários especialistas da época, sei lá, mas que Isso. ela esperou e esperou, ela sabia que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela ia ser curada, e assim foi. E é interessante que nessa escritura, se eu não me engano, Jesus fala que alguém me tocou porque de mim saiu virtude. É Aham. virtude a palavra? Isso. Eu acho que sim. Tá, menino. É que o André tá falando ali e tá uma voz dupla aqui. Tudo bem. Mas olhando essa imagem, lembrei disso, né? Que, olha só, imagina, tava uma multidão, uma galera, um monte de gente falando e chegando perto de Jesus, mas ele sabia exatamente qual era o propósito daquela pessoa. E eu acho que a fé dela foi tão grande, ela tinha tanta convicção de que ela ia ser socorrida, que o próprio Jesus percebeu aquilo. Então, eu olhando essa imagem, lembrei dessa escritura. E é interessante essa experiência do socorro que Cristo pode oferecer, porque ela não foi lá com palavras e falou, Senhor, me ajuda, né? Ela só tocou nas vestes dele e ele também não ouviu ela pedindo socorro. Mas mesmo assim, ele é a fonte do socorro. Ele nos socorre em as nossas ações. Como mesmo ele falou, se a gente buscar ele com fé, ele pode nos socorrer. Ele pode nos ajudar. Não importa o problema e quanto tempo seja, né? Obrigado, Yasmin. Alguém lembrou de mais alguma passagem das Lembrei, Escrituras? lembrei não, achei, né? Achou? Bom, ele é no Salmo 121, versículo 1. Ele fala: Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem a minha salvação. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olha que bonita. Se puder compartilhar, se conseguir compartilhar no chat, Jéssica, muito bom. Às vezes a gente está com tantos problemas que a gente esquece de olhar para esse monte, né? Da onde vem o socorro da nossa salvação, que é Cristo, né? Obrigado, Jéssica. A Georgia colocou aqui sobre Enos, a oração dele, o clamor dele, né? Ele tinha essa esperança de que o Senhor podia perdoar os pecados dele, e ele foi buscar esse socorro, né? Buscar essa cura, buscar esse perdão. Obrigado, Jorge. Nas escrituras temos vários relatos dessa promessa. Queria que a gente pensasse sobre isso, né? Fizesse essa lembrança. O Elder Callister, ele fez o seguinte, compartilhou o seguinte pensamento aqui. Ah, Yasmin, você pode ler para nós? Por favor. Oh, que esperança floresce nessas promessas. Embora nossa vida pareça vazia e sem sentido, talvez reduzida a nada mais do que as cinzas espalhadas de um curso que tende à autodestruição, há um milagroso renascimento, uma fênix espiritual que emerge com nossa aceitação do Salvador e de sua expiação. Seu espírito cura, refina, consola, dá nova vida a nosso coração sem esperança. Tem o poder de transformar tudo que é feio, mal, imprestável na vida em algo de supremo e glorioso esplendor. Ele tem o poder de converter as cinzas da mortalidade nas belezas da eternidade, tão abrangente ao bálsamo de cura do Salvador. Que chamou a atenção de vocês aqui, meus amigos da Yasmin e dos demais, sobre o que ele pode fazer por nós? De acordo com o declara esse ensino. É muito profundo, né, a forma como ele fala sobre tudo isso, que dá até medo de falar alguma coisa, porque são palavras tão bonitas, tão bem colocadas, né, sobre o que o Salvador realmente faz, que às vezes a gente mesmo não reconhece. Agora, parando para pensar. Esses dias mesmo me deu uma rebeldia, que eu cheguei estressada em casa. Eu falei, ai, por que o Senhor não me entende? Eu não aguento mais, eu estou sofrendo, Ele não está vendo que eu estou sofrendo. E aí, isso é até, de certa forma, eu acho,
como é que eu posso dizer? Um ensinamento sobre o que a gente, quanto a gente fala bobagem, né? Em pensar que esse mundo realmente ele fala muito sobre a nossa aparência física, sobre a nossa inteligência intelectual, o quanto a gente está atrás sempre, o quanto a gente não serve para nada, e que não importa o que a gente faça, sempre vai ser isso de tender a essa autodestruição pessoal, né? Porque o inimigo ele trabalha muito em cima disso, muito, muito em cima Sim. da nossa autoestima, principalmente, né? De que a gente não vale nada e essa coisa toda. Então, quando a gente já está nesse limbo, digamos assim, dessa autodestruição, que a gente consiga, né, enxergar a magnitude do amor do Salvador, do que a expiação, aonde é que está inserida a expiação? Porque às vezes a gente acha assim, ah, não, a expiação vai servir para mim quando eu cometer um pecado. Ah, cometi um pecado, sei lá, roubei alguém, quebrei a lei da castidade, então é aí que entra a expiação para mim. Mas não, a expiação ela entra em todos os aspectos da nossa vida, né? Como o Helder Callister falou aqui, né? Que é um poder de cura inimaginável, de que é sobre todos os aspectos que a gente está vivendo. Por exemplo, uma pessoa que passa por depressão, ela pode recorrer sim à expiação para ajudar a melhorar, não tirando, né, tratamentos e tal, não é isso que eu estou querendo falar. Mas, enfim, de Uhum. uma forma geral, acho que era isso que eu queria dizer. Tá bom, obrigado, Yasmin. Às vezes no nosso dia a dia, né, como você falou da sua experiência aí, e é isso que eu queria que a gente pensasse, meus amigos, que às vezes, eu acho que foi até o Ailon que comentou isso também, o nosso dia a dia, as coisas que passamos no nosso dia a dia, nos faz esquecer do que Cristo pode fazer por nós. A gente não pode deixar de lembrar o que Cristo pode fazer por nós, do quão abrangente é o bálsamo da cura que só Ele pode nos dar. Jamais podemos esquecer isso. Jamais. Opa, Yasmin? Eu lembrei, inclusive, de uma aula que a gente teve no Instituto. Eu não lembro quem foi que deu essa aula, mas eu lembro da mensagem que a pessoa disse assim, que tudo que ela fazia, ela recorria ao Senhor, né? Ela perguntava, Senhor, será que eu devo fazer isso? No sentido de que tudo é espiritual para Deus. Acho que foi essa escritura que foi usado. E é verdade, né? Não que a gente vá ser servo indolente, não é isso, mas no sentido de que quando a gente busca o Senhor com humildade, sempre tentando agir sobre o espírito dele, né? Para que a gente tome boas decisões na nossa vida. Espiritual, né? E a gente viu a abrangência da expiação aí, como ela pode nos socorrer. E eu a Calista ensina por que e como isso aconteceu, né? Aqui nessa declaração. Deixa eu ver. João Vilhena, você poderia ler para nós essa declaração, meu amigo? Posso sim. O Salvador foi um participante, um jogador que não apenas compreendia nossa provação intelectualmente, mas que sentiu nossas feridas porque elas se tornaram as dele. Ele vivenciou tudo por experiência própria, nas trincheiras. Ele sabia, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com as suas enfermidades. Uhum. É algo que chamou sua atenção aí, meu amigo João? Que você gostaria de compartilhar conosco? Eu gosto muito da parte que fala que ele sabia como socorrer o seu povo, sabe? Porque tem vezes que a gente não consegue ajudar uma pessoa porque a gente não sabe o que ela está passando. Mas só Isso. que com o Salvador é totalmente diferente. Ele sabe como ajudar todo mundo porque ele já passou por todas as coisas. Então, tem momentos em nossas vidas que a gente acha que o Salvador ele não vai nos compreender, mas é muito pelo contrário, ele vai compreender porque justamente ele já passou por tudo isso, já passou pelas coisas futuras que nós vamos passar também.
Exatamente, João. Ele nos compreende, né, perfeitamente. Às vezes a gente vai. Interessante que o João falou que às vezes a gente vai, algum amigo, algum familiar, alguém que a gente vai estar passando por um desafio e a gente não, de fato, a gente não sabe perfeitamente, né, como a pessoa se sente. A gente pode ter uma ideia. E por isso que é importante a gente levar as pessoas até Cristo. Levar as pessoas a Cristo, porque Ele sabe como socorrer cada um de nós. Ele sentiu todas as nossas feridas, como fala ali, porque elas se tornaram as dele. Nossas dores, sofrimentos, um dia foram os dele. Ele sentiu tudo isso, vivenciou tudo isso por experiência própria, nas trincheiras, né? E sabe, meus amigos, a gente está numa batalha agora, uma guerra espiritual, e a gente precisa desesperadamente da expiação de Jesus Cristo para vencer essa batalha. E pensando nessas verdades, queria fazer duas perguntas para vocês ponderarem um pouquinho, tá? Queria que vocês pensassem quando foi em sua vida que você sentiu suas feridas se tornarem as dele. E nessa batalha espiritual entre o bem e o mal, onde os justos vão se ferir às vezes, como você se sente ao saber que Cristo sentiu e vivenciou suas dores e feridas pessoais? Pensa um pouquinho sobre isso. Depois eu queria ouvir um ou dois pensamentos aí sobre essas perguntas. A pergunta ali talvez é muito pessoal, se você depois puder compartilhar com a gente. E não for muito pessoal, alguém gostaria de compartilhar suas ponderações aí sobre essas perguntas? Oi? Tá. Oi? Tá sim, o meu áudio. Ah, tá. É, nessa segunda pergunta, nessa batalha espiritual entre o bem e o mal, onde os justos vão se ferir às vezes. Eu lembro de uma época da minha vida, já faz um tempo, acho que foi lá em 2019, mais ou menos. Eu acho que eu passei por um período de apostasia, eu vou falar assim, porque foi um período que eu não sei o que aconteceu, mas eu estava muito assim, descrente em relação à igreja, e não sei mais o quê, aquela coisa toda. Mas isso aconteceu porque eu vi um vídeo no YouTube, nada a ver, só apareceu o vídeo para mim. E aí eu assisti. Sabe quando tá assim e aparece aquelas opções? Eu nunca tinha visto essa pessoa na minha vida. E aí eu assisti esse vídeo, entrei num link e esse link me levou para outro link, que me levou para não sei para onde. Eu só sei que no final das contas eu tinha passado o dia inteiro vendo aquilo, eu estava em casa e eu fiquei muito chocada porque eu pensei que eu tinha sido enganada a minha vida inteira em relação à igreja. E assim, eu falei, nossa, nada disso é verdade. E detalhe, eu já estava casada, já tinha os convênios no templo. Então, assim, parecia que eu estava vendo a minha vida desmoronar completamente. Assim, eu juro, foi assim um momento de muito sofrimento para mim. Só que eu falei, né, que eu entrei nesses links e tudo mais, eu não sei como, mas essas pessoas, elas tiveram acesso ao meu número de telefone, e-mail, tudo.
E elas me ligavam, falavam, pessoas dos Estados Unidos, e não sei mais da onde, que era para eu entrar em alguns fóruns, que ia derrubar a igreja, e não sei mais o que, e eu fiquei perturbada. Com certeza, eu achava que eu estava forte espiritualmente, mas na verdade eu não estava, não. Para eu ter sido levada tão facilmente. E aí eu fiquei muito triste, não queria mais ir à igreja, ficava me sentindo mal, ficava me sentindo confusa. E foi na mesma época que teve a abertura de terra do templo, e eu adoeci, foi assim uma série de coisas. E a minha mãe adoeceu, eu falei, gente, eu acho que eu estou sendo enganada mesmo por essa igreja e tudo mais. E eu lembro que foi muito desafiador, né? Voltar para a igreja e passar por cima dessas coisas que eu tinha visto e ouvido, e que eu tinha que me arrepender também dessas, né, de ter acreditado em certas coisas, enfim. Mas mesmo depois de tudo isso, que eu comecei a me sentir tão mal, como se eu tivesse ido de contra tudo que eu acreditava, eu senti que o Senhor tinha me perdoado. Uma coisa meio assim, tudo bem, filha, isso acontece, alguma coisa desse tipo, eu não sei explicar, mas era como se eu tivesse sentido que a minha mãe tivesse vindo falar comigo. Sabe quando a gente comete. Só um instante. Sabe quando a gente comete alguma coisa, os nossos pais brigam com a gente, depois fala, tudo bem, filha, acontece, alguma coisa assim. E foi exatamente assim que eu me senti depois que eu decidi me arrepender e realmente voltar os meus olhos para a igreja, né? Parar de ficar criticando e falando algumas coisas que só me faziam mal. E isso é até um alerta também, porque tem muita coisa na internet e essas pessoas, elas Sim, perseguem a gente. Elas me perseguiram, pega ela, meu bem. E essas pessoas me perseguiram durante muito tempo, assim, muito tempo mesmo. E são pessoas que têm uma fama na internet. E, enfim, resumindo, apesar de tudo que eu fiz para o Senhor, digamos assim, mesmo assim ele foi lá, me perdoou e falou: tá tudo bem, filha, vamos voltar? Foi tipo assim. poxa. E é assim mesmo que é o Senhor, né, Yasmin? Às vezes a gente vai. Pode acontecer isso conosco, né, nessa nossa batalha. Às vezes a gente pode, de alguma forma, tentar, as pessoas, o inimigo vai tentar nos enganar e nos tirar do caminho. Mas se a gente buscar o Senhor, se arrepender, Ele está de braços abertos para nos receber de novo, para curar qualquer ferida, né, que a gente possa estar carregando. Obrigado, obrigado, Yasmin. Mas alguém mais gostaria de compartilhar algum pensamento sobre essas perguntas? João? Quando eu estava lendo esse segundo trecho também, né, eu ponderei aqui e eu lembrei de algumas histórias das escrituras, né, como aquela mulher que foi pego em adultério, né, ela estava passando ali por um momento muito difícil e depois ela pôde sentir que Jesus Cristo ele estava sentindo as suas dores. Ou então aquela mulher no poço de Jacó, onde Jesus Cristo foi lá especialmente para encontrar ela, né? E falar que ele conhecia ela, né? Que ela podia mudar de vida. Então, nas nossas vidas não é diferente, né? Às vezes a gente está passando por momentos de dificuldade, que Jesus Cristo ele vem aos nossos encontros, né? Para a gente saber que ele está sentindo o que a gente, né? Está sentindo agora. E na minha vida não foi muito diferente. Quando eu conheci os missionários também, eu nunca tinha ouvido falar da igreja e eu conheci já próximo da pandemia. Aí depois me batizei. Eu tinha vindo de outra religião e quando eu fiz quase um ano de membro, já mandei meu chamado para ir para a missão, então foi tudo uma loucura. Mas nesse momento eu pude sentir que realmente Cristo, ele estava sentindo as mesmas coisas que eu, sabe? E eu lembro que durante a minha preparação para o CTM,
eu não fazia na minha casa, entendeu? Porque as pessoas de lá não são membros, então era bem difícil. Então eu ia para a capela de manhã, aí o presidente Barbosa ia, levava almoço para mim, depois levava a merenda e eu ficava lá até de noite. Só voltava para minha casa depois que terminasse tudo do CTM. Então, eu sei que realmente Cristo, ele vivenciou essas coisas comigo. Eu sei que ele estava lá, porque se ele não tivesse, eu não iria conseguir. Obrigado pelo testemunho, meu amigo João. E a gente precisa lembrar disso, né, João, meus amigos? Cristo está lá para nós. Ele está lá em meio às nossas aflições. Ele sabe como a gente se sente perfeitamente. Talvez, como o João falou, ele não tinha, ele não, talvez durante o ministério dele, ele não vivenciou como é você não ter os pais na igreja, não ter o apoio da família e precisar ir para a missão, como foi o caso do João, em meio a uma pandemia, mas ele conhece a aflição de quem passa por isso. Talvez ele não tenha visto algo na internet que tenha abalado a fé de alguém, a nossa fé, nosso testemunho de alguma forma, mas ele sabe como alguém que passa por isso se sente. Não há dor que ele não conheça, não há dor que ele não possa aliviar, que ele não possa amenizar, não há solidão que ele não possa consolar. E eu oro para que a gente possa lembrar disso, que ele pode socorrer, ele pode nos socorrer em meio às nossas aflições sempre. Sempre podemos contar com ele. Obrigado, obrigado, meus amigos, por compartilhar isso conosco. Falamos sobre a paz, falamos sobre o socorro que a expiação nos oferece. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a bênção da motivação que a expiação nos oferece. E para falar sobre isso, eu queria compartilhar aqui uma imagem para vocês. Queria que vocês dessem uma olhada nessa gravura e tenta pensar um pouquinho que mensagem essa gravura transmite sobre a motivação de ir a Cristo ou de vir a Cristo, na opinião de vocês. Nessa gravura aqui, Cristo ele está na praia sentado num barco. Tem uma rede ali. O que é que essa mensagem, essa gravura, que mensagem ela transmite para nós sobre a motivação de ir a Cristo, na opinião de vocês? Eu não sei se é, né? Tipo, mas para mim essa gravura me lembra aquela passagem que ele fala para Pedro jogar a rede pro outro lado. Eles já tinham pescado a noite toda, eles estavam cansados, estavam estressados, estavam desmotivados. Mas o Senhor falou, vai e joga do outro lado. E eles fizeram o que Jesus mandou e eles conseguiram, né? Muito mais daquilo que eles precisavam, muito mais do que esperavam. Então, eu lembro que ele foi uma motivação, um gás para eles ali. Bem lembrado, Jéssica. Depois de uma noite inteira vazia, né? Onde a pesca não foi boa, o Salvador apareceu de manhã na praia e falou: joga a rede para o outro lado. E esse simples convite dele de jogar a rede para o outro lado deve ter motivado, né, os apóstolos a fazer isso. E quando eles viram os peixes, isso deve ter motivado ainda mais. E Pedro se jogou na água, né? Para ir até Cristo. Obrigado, Jéssica. Algum pensamento a mais sobre motivação? Nossa motivação de ir a Cristo? Vocês têm olhado essa imagem? Yasmin colocou no chat que Cristo sempre está, ou Cristo está sempre à nossa espera, pronto para nos resgatar. Que belo pensamento também.
Yasmin. Ele está olhando para o mar e às vezes a gente está no mar bravio, uma tempestade, e ele já fez isso outras vezes, né, nas escrituras. E ele está ali, de prontidão, alerta, pronto para nos resgatar. Obrigado, Yasmin. João? Olhando essa imagem agora, minha mente foi longe, sabe? Como se eu tivesse aí e tivesse que andar até Jesus Cristo, tocar no ombro dele e falar: Senhor, eu cheguei, estou precisando da tua ajuda, sabe? Então, como a nossa irmã ela tinha compartilhado aí, né? Naquela história, Jesus Cristo ele tinha ido até os discípulos, né? Naquela pescaria, mas tem momentos em nossa vida que nós precisamos ir até ele, né? Para buscar o nosso milagre, para sermos motivados, como aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus Cristo ele estava andando ali, estava de costas, assim como ele está nessa imagem, e ela chegou ali e tocou nele. Então, às vezes Jesus Cristo ele está esperando esse toque nosso, sabe? E a partir desse momento em que nós temos a ação, a partir do momento que a gente age, Jesus Cristo ele já vem, sabe, nos motivando, nos mostrando os novos caminhos, porque talvez os nossos próprios eles se frustraram, né? Então a gente já vem ali com de novos planos, novas rotas, né? Novas possibilidades. Então ele abre um véu de possibilidades para a gente. E aí entra essa nossa necessidade de nós irmos até ele, né? Eu gostei muito dessa, não tinha pensado nisso também, João, de nós irmos a Cristo e de pedir o auxílio dele, né? E ir até Cristo deve ser uma motivação pessoal dentro de nós. Nós devemos sempre estar motivados para ir até Cristo, por causa de tudo que ele fez por nós. E a gente tem que pensar assim, a expiação de Cristo, o que que ela me motiva na minha vida? Que motivação Cristo é para mim? Pensa sobre isso, né? Obrigado, João, por compartilhar seu pensamento. Olha o que o Decalista ensina sobre isso. Queria compartilhar aqui com vocês. Ah, Léo, meu amigo, não escuta? Você consegue ler para nós? Léo Pereira? O Ailon. Consegue ler, Ailon, para nós? Ah, o Léo está no trabalho. Beleza, Léo. Tudo bem. Não sei se o Ailon consegue aí, né? Ailon, ler para nós? Jéssica, pode ler, Jéssica? Nossa, sim. O Salvador exerce uma forma de gravidade espiritual que atrai e instiga todos os homens a ele. Esses poderes motivacionais são sempre exercidos, espalhando-se e penetrando cada coração. São esses poderes que ajudam a acender o desejo de arrepender-nos. São esses poderes que podem inspirar-nos em nossos cursos de ação antes que o pecado seja cometido. O que que a gente aprende aí sobre o Salvador Jesus Cristo, meus amigos, nessa declaração sobre motivação? Você pode aprender, Jéssica. Ó, pelo que eu vi, né, o Salvador, ele naturalmente, ele exala a motivação, ele tá ali para nos motivar, para não deixar a gente se desanimar, sabe? E Uhum. essa motivação, ela é tão forte que ela penetra cada coração, sabe? Tipo, algo muito interessante que eu percebi sobre a motivação de Cristo é que ele vem nos momentos certos. Porque às vezes a gente está se sentindo tão para baixo, tão capenga, e aí a gente vai, faz uma oração e do nada a gente sente aquele desejo forte, aquele anseio de tentar novamente, de se arrepender, de ir lá e conseguir alcançar a meta. Então, o Senhor, ele tem essa, como ele fala aqui, gravidade espiritual tão grande que ele alcança a todos.
Obrigado, Jéssica. E ela vem no momento certo, né? Nos momentos certos da nossa vida. É interessante pensar sobre isso, né? Que a expiação do Salvador Jesus Cristo exerce uma força espiritual. Ela pode ser uma força espiritual que vai nos atrair para Ele. Como a gravidade nos atrai para o solo, essa força espiritual de Cristo nos atrai para Ele. É ela que nos inspira a mudar nossa vida, mudar o curso das nossas decisões, das nossas escolhas. Essa força espiritual de atração da expiação de Jesus Cristo. Obrigado, Jéssica. Muito bom. Outra declaração aqui do Elder Callister. Ah, João, na escuta, câmbio. Oi, Pode ler para nós? posso sim. Assim, os poderes que emanam da expiação não são apenas de natureza reativa, mas de igual importância são também proativos. Basta dizer que a expiação é muito mais do que um remédio divino para corrigir nossos pecados depois que eles tiverem sido cometidos. A expiação, na verdade, é a mais poderosa força motivacional do mundo para sermos bons no dia a dia e, quando necessário, para arrepender-nos quando cometemos falhas. Como é que a expiação pode atuar em nossa vida aí, meus amigos? De acordo com o que o Elder Callister ensinou, o que a gente pode aprender aí? Como ela pode atuar em nossa vida? Eu posso dar um exemplo que eu vi uma vez a motivação de Cristo, da expressão de Cristo funcionar. Sim. Alguns dias antes do Natal, o amigo o irmão da minha amiga, ele faleceu. E Hum. eu tava na atividade da capela. Eu estava muito ocupada, mas quando eu vi as mensagens, eu fiquei preocupada, eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, ela não, ela dependia, tipo, ela largou toda a vida dela, deixou trabalho, tudo que só posso imaginar, ela largou para cuidar do irmão dela, que tinha câncer. E ela estava muito mal, como de se esperar. E aí eu peguei, chamei os missionários que estavam ocupados também, igual eu. Falei, a gente vai largar tudo aqui e a gente vai lá falar com ela. Ela morava algumas ruas depois da capela. E a gente foi lá. E ela estava muito mal, sabe? Muito mal mesmo. E quando eu conversei com ela, eu não estava conseguindo falar com ela porque eu não sabia o que falar numa situação dessa. E aí o Helder que estava na época, o Helder Molina, começou a falar com ela. Ele nunca tinha visto ela na vida. Começou a falar com ela. E ele falou sobre uma experiência dele, que o pai dele, ele tinha perdido o pai dele e tal. E para ela era muito mais pesado, porque o irmão dela morreu nos braços dela. Então ela estava se sentindo horrível. E, e aí ele começou a falar sobre a expiação de Cristo e sobre as famílias eternas. Parece que naquele momento, até a família dela, que estava passando de um lado para o outro, não tinha parado para nos escutar, nos ver, eles pararam para ouvir também. E todos eles começaram a chorar ouvindo o que o Helder estava falando. E depois que terminou tudo, a gente terminou de falar com ela, a gente tinha que voltar. Ela me deu um abraço e falou: era isso que eu estava precisando para continuar. E eu lembro que isso foi uma experiência que eu guardo na minha memória, tipo, com muito carinho, porque eu vi a expiação de Cristo, o, aquela força para ela continuar. Talvez não fosse tudo o que deveria, mas foi a força que ela precisava naquele momento. Uma pergunta. Eu acho que ela não pediu para você ir lá, né? Na casa dela. Você só ficou sabendo, né? Sim, ela não pediu. Olha só. Interessante esse exemplo da Jéssica e sobre essa motivação, essa força que nos atrai a Cristo, porque
essa amiga da Jéssica, no momento de dor, de tristeza, o Senhor fez ela sentir o poder da sua expiação, essa força de atração atraindo ela até Cristo, mesmo sem ela pedir, por meio de alguém, por meio da Jéssica, dos missionários. E o Senhor inspirou a Jéssica a convidar os missionários para ir lá. E por meio disso, mesmo sem ela perceber, sem ela pedir, o Senhor providenciou um meio para que essa jovem, junto com sua família, sentisse um pouco de conforto e consolo. É essa força espiritual que a expiação tem de atrair todas as pessoas a Cristo. E às vezes essa força, esse poder vai ser manifestado por meio de nós, membros da igreja. Obrigado, Jéssica. Obrigado por compartilhar esse excelente exemplo. Eu queria encerrar aqui nossa aula, meus amigos, com essa ponderação aqui do Elder Callister, falando sobre a motivação de Cristo. Opa! Com esta declaração aqui, vou pedir para o Mateus ler para a gente. Consegue ler, Mateus? Consigo sim. Ao expandirmos nosso conhecimento da expiação e aumentarmos nosso amor pelo Salvador e pela causa pela qual ele sofreu, nosso coração começa a se abrandar e se tornar mais apto a ceder aos poderes motivacionais de seu sacrifício. Descobrimos novas reservas de força para assumir o compromisso de servir ao Deus vivo. Por fim, surge uma ardente determinação pessoal de não deixar que o sacrifício dele tenha sido em vão. Obrigado, Mateus. Olha só a compreensão, né? Quer comentar algo, Mateus? Isso, olha só, quando a gente compreende a expiação, aumenta a nossa compreensão da expiação, a gente se torna mais apto para ceder a esses poderes motivacionais. E a gente tem essa determinação de não deixar que o sacrifício dele seja em vão. Então, eu queria que a gente pensasse no seguinte, meus amigos. Quando você sentiu essa ardente determinação de fazer com que o sacrifício de Jesus Cristo não tenha sido em vão para você? E o que farei para fazer valer a pena o que ele fez e faz por mim? Pensa um pouquinho sobre essas perguntas, tá bom? Quando você passou a compreender a expiação e ela trouxe uma determinação mais forte na sua vida, para que aquele sacrifício que ele fez por você não tenha sido em vão. Para fazer valer a pena o que ele fez por você. Beleza, Ailon? É para responder? Não entendi. Sim, sim. Queria ouvir uma ou duas respostas sobre essas perguntas. Me fez lembrar, né, a experiência da Jéssica me fez lembrar quando a minha mãe faleceu. Amanhã é Dia das Mães, né, e eu fiquei ponderando esses dias sobre isso. Graças à expiação de Jesus Cristo, a gente conhece também o plano de salvação, sabe que um dia nós poderemos viver com aqueles que nós amamos, né? E eu senti fortemente a expiação de Jesus Cristo quando ela faleceu, né? Ela também faleceu nos meus braços e foi assim uma experiência que poderia ter sido muito dolorosa. Foi, mas eu não sei te explicar, mas eu sinto que eu estava sendo confortada ali naquele momento. Não sei como, mas eu estava sendo. E me fez lembrar, sempre que chega datas sazonais, né, Dia das Mães, aniversário e essas coisas, a gente sempre lembra muito. E eu me lembrei muito disso, de que aquele momento em que ela partiu, em que eu pensei que eu ia ficar muito, muito, muito devastada, não que eu não tenha ficado, mas eu senti que naquele momento o Senhor realmente me revertiu do amor dele.
E todas as vezes que eu lembro da minha mãe, lembro de como foi a partida dela e o quanto ela sofreu, enfim, todas essas coisas, eu não consigo sentir tristeza. Eu sinto paz. Então, eu Uhum. acho que isso, para mim, foi um dos maiores testemunhos que eu tive em relação à expiação do Senhor. E a outra pergunta era o quê? Eu não lembro. Já me esqueci. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, eu acho que o que a gente pode fazer, o que eu posso fazer, é me esforçar o máximo que eu posso para continuar nesse caminho, né? Nesse caminho do discipulado, que não é um caminho fácil, que tem muitas coisas assim que tentam desviar a nossa atenção. E para isso a gente precisa se fortalecer cada vez mais espiritualmente. E às vezes eu falho assim na leitura das escrituras, falho na oração, mas eu firmei um compromisso de que até o final desse curso eu ia assistir esse curso. Hoje era para eu ter saído mais cedo, tá vendo? Mas eu falei, não, eu vou assistir tudo, porque eu prometi que ia. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente tem que ir se esforçando, fazendo o que realmente, mais do que dá, sabe? Porque às vezes a gente fica assim, se der, eu faço, né? Se não der, não, a gente tem que se esforçar para fazer mais do que dá. E o Senhor, ele reconhece o nosso esforço. O presidente Nelson falou muito bem no discurso dele, de que ele ama o esforço. Ele sabe quando a gente se esforça e sabe quando a gente finge que se esforça. Então, que a gente possa entesourar no nosso coração de que não é uma troca, eu faço isso, o Senhor vai me dar aquilo, mas fazer por amor a Ele, né? Isso. Descobrir como amá-lo, né? E a gente só ama alguém quando a gente passa a conhecer aquela pessoa, né? A conviver com ela e com o Senhor, com Jesus Cristo não é diferente. Ele pode não estar aqui materializado como o André está aqui na minha frente, mas ele está no nosso coração e a gente pode conhecê-lo através das Escrituras e o Espírito Santo testifica dele, é o que é mais interessante. Obrigado, Yasmin. Obrigado por compartilhar isso. E meu convite para nós, meus amigos, é que a gente possa refletir sobre isso, né? Se a gente sente uma ardente determinação de fazer com que o sacrifício de Cristo não tenha sido em vão, se a gente possa pensar o que nós temos feito para fazer valer a pena, para que a expiação tenha efeito na nossa vida. Não basta a gente só saber e se maravilhar com o que Cristo fez por nós, se isso não nos está nos tornando algo. A expiação tem que nos tornar algo, tem que nos tornar pessoas melhores. Não basta só saber o que Cristo fez por nós. A expiação dele tem que nos motivar a ser como ele é, desenvolver os atributos dele em nossa vida. E saber que Cristo morreu por nós é uma forte motivação, meus amigos. É um forte poder motivacional de nos esforçar para guardar os nossos convênios, para sermos fiéis a Ele, obedientes pelo resto de nossos dias, até o fim de nossa vida. E eu amo meu Salvador. Ele é a minha maior motivação. Ele é a causa, o motivo de eu me esforçar para ser o melhor que eu posso ser. De todas as coisas que eu faço, não só na igreja, mas em todas as coisas da minha família, ele é a minha motivação. Ele é a minha causa, ele é o meu motivo. Eu amo meu Salvador por isso, porque ele foi primeiro. Eu fui a causa e a motivação dele, de ele ter realizado a expiação. E eu oro para que possamos lembrar disso. E que Cristo possa nos motivar todos os dias a sermos melhores. Sei que Ele vive e que Ele nos ama, meus amigos. Ele ama cada um de vocês. E eu testifico disso em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Nossa próxima aula, meus amigos, será o capítulo 21. Vai falar sobre a bênção da exaltação, tá bom? Eu vou compartilhar no grupo a designação de estudo.